Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson, tem aqui comigo o pastor César. Juntos nós queremos transmitir, compartilhar algumas palavras, algumas coisas que a gente considera assim importantes, fundamentais para uma vida bem vivida. E quem quer ter uma vida bem vivida, que vale a pena, chegar lá no fim e falar, valeu a pena ter vivido, essa palavra é para você. Pastor César. Meus queridos e amados, sempre é bom estarmos aqui, dividindo esse tempo, dividindo esses momentos, e eu tenho certeza que não só esse, mas os demais programas já têm edificado a sua vida. Nós já estamos no nosso terceiro podcast. E para nós tem sido uma honra, um privilégio. A gente quer agradecer você que está abrindo a porta da sua casa, gastando seu tempinho para ouvir um pouquinho do que Deus tem para o seu coração. Mais uma vez eu quero te pedir para que você faça a inscrição, para que você possa nos acompanhar nas redes sociais e poder compartilhar um pouquinho das suas experiências, aquilo que você tem ouvido, aquilo que tem impactado a sua vida. Não esqueça de deixar lá um pedido de oração, de repente também uma sugestão de tema para que a gente possa discutir. E hoje nós já falamos sobre Deus, correto? Correto. E agora a gente vai falar sobre uma das coisas que eu tenho certeza que são vitais para a vida de qualquer pessoa que deseja alcançar Deus. E o nosso tema hoje, pastor Wilson, é sobre fé. Fé. E para a gente poder então iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, pastor, explica para a gente um pouquinho o que é fé. Só reforçando aquilo que você disse, como sendo o apóstolo Paulo coloca a fé como uma das três coisas mais importantes, não é? Fé, esperança e o amor. E ele fala que o amor é o mais importante, até porque fé e esperança a gente só precisa para essa terra. No céu a gente não vai precisar de fé nem de esperança. Mas fé é uma questão, como eu disse para você antes do nosso programa começar, é uma coisa subjetiva. Mas uma definição, fora aquela que é bíblica, aquela clássica, a clássica de Hebreus 11:1, eu gosto muito de uma história que eu escutei há muitos anos e não me esqueço. Um pastor, amigo, contou que, convidado para falar sobre fé num congresso infantil para crianças, ele não sabia o que falar. Ele não sabia, porque é difícil falar sobre esse assunto já para adulto, quanto mais para crianças. Sim. Então ele falou, poxa vida, o que eu vou fazer? Ele chegou lá no congresso, ele teve assim insight, eu falei, eu vou usar o método socrático, que é o método das perguntas. Ele fez exatamente o que você fez. Criançada, o que é fé? E aí um fala isso, outro fala aquilo, e vai falando, até que um menino se levanta, pastor, eu sei o que é fé. Então diga, fé é confiar em Deus e não lhe fazer perguntas cretinas. Esse é o conceito que eu trago comigo há muitas décadas, inclusive. Porque fé realmente é confiar em Deus, e quando a gente confia, a gente não faz certas perguntas. E a grande pergunta, que é cretina, é o tal do porquê. Essa é a mais clássica, né? E é interessante que a gente cresce sabendo que ela é uma pergunta que não tem muita razão de ser, né? Você que é pai, você sabe que criança fica perguntando por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo, por quê? E ainda que você responda a pergunta, nunca a pessoa fica satisfeita. Por exemplo, se você está vivendo um problema de uma doença, por exemplo, assim, e aí você vai perguntar para Deus, por que eu estou passando por isso? Na verdade, ainda que Deus respondesse, ele não responde, mas ainda que ele respondesse o porquê você está passando por aquilo, isso não lhe satisfaria, porque, na verdade, o que você quer é ficar livre da doença. Você não quer uma explicação para o fato que você está doente. O fato de você entender
Não muda o fato de você estar doente. Exatamente. Na verdade, você não quer saber o porquê. Você quer saber como é que vai ficar, se o senhor vai resolver, se eu vou ter que passar pelo pior, até quando vai isso, que é a clássica história de Jó, que era um sujeito de muita fé. Muita fé. E pensando na linha aí de que fé, confiança, e de que fé, confiança e perguntas, vamos pegar essas três coisas, quando eu confio, eu necessariamente não pergunto? Impossível não perguntar. Perfeito. Eu acho que é aqui uma questão quase que instintiva. Se não, quase que é instintivo. A gente não automaticamente... tem como. Automaticamente você faz a pergunta. Então agora a questão não é o que eu pergunto. Aliás, não é não perguntar, mas é o que eu pergunto. Tudo e como, talvez, porque nós somos, diante de Deus, criaturas. Fica um pouco ridículo essa história da gente querer enquadrar Deus, colocar Deus num canto, falar, e aí, como é que faz? Essa história que a gente ouve muito hoje em dia, não é? Eu não nasci, eu não pedi para nascer. Sim, Agora o problema é seu. Como não? Você queria não ter existido, então? Era melhor não ter existido? Mas são coisas da infantilidade do ser humano, achando que pode colocar Deus numa parede. Colocar Deus num quadradinho. E a conversa que Deus teve com Jó. Onde você estava quando eu fiz isso? Quem é você? Eu fiz aquilo que você estava lá, você sabia de alguma coisa. Difícil. Não dá. Quando Deus chega, essas coisas somem. De longe, a gente até faz essas perguntas, mas elas não têm muita razão de ser. Pastor, e como é que a gente consegue ter fé quando a gente está passando no meio do nosso problema? Porque eu tenho certeza que muita gente que está passando dificuldades, enfermidades, como é que a gente consegue confiar em Deus no meio de tudo isso? Aí é que tá. Existe uma diferença assim quase muito grande. Eu ia dizer abismal, mas não precisa ser tão grande assim. Mas é uma diferença muito grande sobre o conceito de fé que nós temos hoje e o conceito de fé do Velho Testamento. É diferente. O profeta Abacuque, ele tem uma das frases mais conhecidas das Escrituras, que depois até o apóstolo Paulo repete. Ele diz, o justo viverá da sua fé. E ele fala isso num contexto de luta muito grande. Então, por isso que a gente precisa entender que o contexto do Velho Testamento sobre fé ali é considerado fidelidade a Deus. Hoje, o conceito do senso comum de hoje, fé é aquela pessoa que consegue arrancar de Deus aquilo que ela quer. Fé hoje tem mais a ver com poder, né? Com poder. Quer dizer, eu consegui convencer Deus a fazer o que eu quero. Então, quando uma pessoa faz isso, para quem está de fora, fala, essa pessoa tem fé. Cheia de fé, né? É cheia de fé. Deus atende tudo que ela pede. Esse é um conceito popular, inclusive. Mas, na Bíblia, a gente vai aprendendo que fé é fidelidade. Então, você falou, quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, o que é ter fé no vale da sombra da morte? Que Deus vai dar a cura? Ou que eu continuo confiando em Deus ainda que eu tenha que passar pela morte? Porque essa é a postura de Jó. Jó, no capítulo 3 do verso 15, ele diz assim, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Quer dizer, onde vai o negócio. Não é assim, eu vou confiar em Deus se ele me livrar dessas coisas aqui. Porque daí ele está fazendo o papel dele de Deus. Não. Ainda que ele tire a minha vida,
a minha fé vai continuar sendo nele. Porque não se trata do que eu consigo de Deus, mas da fidelidade que eu tenho com Ele. E por que eu tenho que ter essa fidelidade? Porque por causa das coisas que Deus já fez na minha vida. Por causa de Jesus na cruz. O que Ele fez, ninguém pode fazer mais do que isso. Então, eu não confio em Deus, eu não tenho fé em Deus pelas coisas que Ele vai me fazer ainda, embora Ele possa fazer muita coisa e Ele faz muita coisa. O fato de eu estar aqui hoje, né, Deus está me sustentando. Mas o que Deus fez na cruz já é o suficiente para eu confiar nele eternidade afora. É que tem que descolar o conceito da fé, certo? Descolar do resultado. Do resultado. Se a gente descola essas duas coisas, a gente está criando, então, uma fé. Essa fé precisa estar colada num conceito que é eterno. Senão, essa fé ela é exatamente passageira. Passageira. Ela é humana e ela vai ter resultados humanos. Jesus disse isso, foi muito claro, né? A gente vai lendo que aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Então, é possível a gente só viver com Jesus, mas não ter fé? É possível? Lógico. E como é que funciona? Como é que a gente vê isso na prática, pastor? Como é que a gente vê gente que diz que é de Jesus, mas que na prática ela pode ou não ter fé? Na verdade, isso, voltando a um ponto, desculpa ser repetitivo, mas essa questão da subjetividade, por exemplo, uma pessoa fala, eu tenho fé em Deus. Eu não tenho como contestar isso, porque é uma coisa que está dentro dela, e não dá para eu falar, não é uma coisa que eu estou vendo, não é uma mancha na pele, não é um óculos que ela está usando, é uma coisa que vai dentro, não tem como a gente contestar o que é subjetivo. Embora a palavra de Deus diga frases como pelos frutos os conhecereis, aquela coisa e tal, mesmo assim fica difícil. Então, é complicada essa situação da gente querer definir quem tem e quem não tem fé. Mas você vai vendo que a fragilidade da fé da pessoa está muito conectada com essa questão do resultado. Tem gente que desiste da fé porque não alcançou o que queria. O sujeito falar não sei quantas semanas de campanha e tal, etc., aquelas coisas todas que são comuns em muitas igrejas, né? E eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo só que não funciona igual para todo mundo. Não funciona. E Deus não atende todo mundo da mesma maneira. Porque senão fica muito certinho o negócio. E não é assim que funciona. Agora, existe aquela coisa de Deus que, como disse Jesus, assim, ele disse assim, o sol vem sobre os justos e os injustos, a chuva vem sobre os justos e injustos. Então, tem gente que diz que tem fé e não tem, e a bênção de Deus vem, porque a bênção de Deus vem para muita gente, e de diversas formas, independentemente, é aquela tal da graça de Deus que se estende, porque a graça de Deus está por todo lugar. E para todos. E para todos. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Né? Mas existe um outro nível que não está relacionado. Eu, por exemplo, quando a gente nasce, quando eu era criança, eu tinha uma espécie de relacionamento com meu pai, que era muito baseado nessa questão do que meu pai pode me dar. Criança é assim, né? Eu te amo, papai. Mas se você falar não para ela na mesma hora é capaz de falar, eu te odeio, papai. Porque você não dá o que ela quer. Isso é uma espécie de relacionamento. Né? Onde tudo é muito intenso, onde exatamente. Tem um livro do C.S. Lewis que fala muito legal, muito bem sobre isso, que é Os Quatro Amores. Ele vai explicar como é que funciona essa questão dos relacionamentos. Antes do meu pai falecer, o meu relacionamento com meu pai já tinha mudado muito.
Já não se baseava mais naquilo que ele poderia me dar. Era outra história. Mudou o conceito, porque os anos se passaram, eu cresci, eu aprendi certas coisas que quando criança eu não sabia. Então tem cristãos que são muito infantis na fé. E tem gente que quer continuar sendo infantil até o fim. É uma síndrome de Peter Pan. Mas isso não pode acontecer. A gente tem que amadurecer. É porque só tem vida abundante quem cresce. Quem cresce. Quem cresce. E aí a pessoa não senão, entende, né? Ela não entende por que ela não vive uma vida cristã de fato vitoriosa, e a vitoriosa que não é de conquista, não é de conquista, é realmente de alcançar os propósitos de Deus, de alcançar uma dimensão de uma espiritualidade real, concreta. Você sabe que tem muita gente que às vezes fica com inveja dos testemunhos na igreja, né? Sim. Mas ele também não quer amadurecer, não quer crescer espiritualmente, não quer desenvolver. Exatamente. Agora, pastor, a gente começa, aceita Jesus, entrega a nossa vida para Ele, começa um relacionamento, então a gente passa a descobrir na nossa vida como é que a fé, a gente descobre isso na prática, como que a gente, eu vou usar um termo que é um pouco mais adiantado, mas como é que a gente desenvolve isso na nossa vida prática? Desenvolver a fé é uma questão de andar com Deus, que é outra frase do nosso evangeliquez, né? Andar com Deus implica em algumas coisas, implica em ter um conhecimento, se aprofundar um pouco mais nas Escrituras, porque à medida que você conhece, você sabe o que Deus quer para você, como é que você deve se comportar na vida com o próximo, com o próprio Deus. Quando você conhece uma pessoa, você sabe exatamente o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí, se você quiser alegrar esse coração, você quiser assim deixar essa pessoa feliz, porque isso tem a ver com fé também, então, o relacionamento também tem. E não é um relacionamento egoísta, né? Quando você conhece uma pessoa, você quer fazer aquela pessoa feliz. Então, à medida que você conhece essa pessoa, você tem mais subsídios para fazê-la feliz. Eu sei mais do que ela gosta, do que ela não gosta, evito as coisas que ela não gosta e faço aquilo que ela gosta. Então, uma das coisas é isso aí, é a leitura da Bíblia, porque Deus se revela aqui. Nós temos Jesus de forma subjetiva hoje, não é isso? Está no nosso coração, mas o que nós temos de concreto sobre Deus está aqui. Está aqui. E aí nós temos a igreja, que é onde você aprende sobre Deus de uma maneira diferenciada, muitas vezes doída, dolorida, porque ali é um campo de batalha. Você tem que conviver com as pessoas que dizem ter a mesma fé que você, que dizem acreditar nas mesmas coisas que você, mas que estão em estágios diferentes e que têm lutas diferentes, têm vidas diferentes. E aí você descobre que essa questão da fé se manifesta também de forma diferente de indivíduo para indivíduo, até por causa dos estágios e das experiências que elas têm. A gente ouve muito nos altares, pregações, enfim, falando muito sobre problemas e que problemas estimulam o crescimento da fé. O que o pastor pensa disso? Pode ser ou pode não ser. O problema é um problema. Quer dizer, você tem que saber dizer isso para uma pessoa. É uma coisa. Se a gente quiser ficar livre de problema, a gente tem que partir desse mundo. Isso é uma verdade. E que problemas estimulam a fé também é uma meia-verdade, mas podem levar ao outro lado. Pode fazer a pessoa também a desistir da fé. Por quê? Porque não é só a questão da fé. Uma mensagem desse tipo no púlpito, ela tem que vir acompanhada de
outro background, né? De um outro pano de fundo. Quer dizer, não pode ser aquela fé dos resultados. Porque o que a gente vê é meia dúzia dando resultado positivo e 1 milhão sem resultado nenhum. Não é verdade? O cara fazendo, o cara dá uma fórmula, fala para ele assim, ó, faz que vai dar certo. Não vai dá, lá, vai nessa força. Isso não funciona assim. Na vida prática não funciona assim. Nem remédio funciona assim. Nós dois podemos tomar o mesmo remédio e ele não fazer o mesmo efeito na mesma proporção para ambos. Não faz. Ciência se colocar 2 pessoas gêmeas nascidas no mesmo e ter no mesmo, às vezes vão tomar a mesma medicação, tem reações completamente diferentes. Agora, é verdade que você precisa estar motivado, que a fé ajuda a gente a... Até estava vendo essas coisas da neurociência hoje, que a oração, por exemplo, ativa partes do cérebro. Isso tudo é importante e é verdade. Mas não funciona do mesmo jeito para todo mundo. O problema nosso é que a fé de hoje, principalmente essa fé mais coach, que tem o seu lugar, mas não pode ser só o único lugar, que prega, que tem que ter resultados. E isso acaba se tornando um peso para muita gente, porque quando aquilo que eu entendo por fé não funciona do jeito que o fulano falou que deveria funcionar, a culpa bate. E a culpa é minha. E eu já vi muita gente sair da igreja, deixar de seguir a Deus, porque ao invés de focar em Deus, focou nessas coisas, passou a ter uma vida de murmuração, uma vida só de frustração, porque ao invés de entender a fé, ela entendeu o coach. Ela entendeu a fé. Ela entendeu fé, ela entendeu o que os outros estavam dizendo. A gente precisa entender um princípio básico da fé. Deus não prometeu cuidar das nossas vaidades. Deus prometeu cuidar das nossas necessidades. Então, há algumas coisas que são necessárias para a nossa vida. Deus falou, olha, o pão de cada dia, dá-nos hoje o pão de cada dia. É um conceito que Deus está conosco e eu vou estar com vocês todos os dias. Deus não prometeu muita coisa que muitos prometem hoje. Deus nunca nos prometeu dar todas as respostas. Eu tenho muito mais pergunta do que resposta. Mas eu decidi confiar em Deus. Eu decidi viver com Deus na base da minha fidelidade àquilo que Ele me fez até aqui. E não em outra coisa, e não em resultados. Se fosse depender de resultados, eu acho que eu também não estaria mais com Deus. Porque tem uma porção de coisa que eu já pedi para Deus e não aconteceu do jeito que eu queria. Quando eu era criança, eu participei desses eventos malucos, assim, eu falo malucos porque eles eram um negócio num ginásio, né? E uma equipe orando, e muita gente, né? Muita gente ali, Deus curou, de fato Deus fez, né? E nessas cruzadas evangelísticas aí, quando eu era criança, o cara foi lá na frente, o pastor falou, vamos fazer o seguinte, quem confia que Deus vai curar agora? Beleza, eu falei, eu creio. E aí ele falou assim, quem usa óculos? Quebra ele agora, como um ato de fé. E eu, com 8 anos de idade, fiz o quê? Quebrou o óculos. Quebrei o óculos. Minha mãe quase me quebrou, né? Minha mãe quase me quebrou. Porque você voltou com o óculos quebrado e sem enxergar. Sem enxergar. Se tivesse enxergando, ainda estava passando. A gente brinca assim, e é uma coisa séria. Com certeza. Muito séria. Porque a gente tem o ímpeto, a gente quer, mas a gente está preocupado não com o processo da fé, a gente está preocupado com o resultado da fé. Quer dizer, se eu quebrar o óculos, isso quer dizer que eu tenho fé. Será que é? E não é uma verdade, não porque isso na prática, na minha vida, mesmo a minha deficiência visual, tudo, enfim,
isso nunca diminuiu Deus para mim. Não. Nunca diminuiu Deus. Mas naquele momento, Não. eu lembro do sentimento de ter olhado para aquilo e ter falado assim... É porque nós somos muito influenciáveis. E todo ser humano, não é você como criança, todos. Você tá, eu lembro de um amigo que contou que uma vez ele presenciou como é que fala? Quando um monte de pessoas ataca outra, para matar. Como é que chama isso aí mesmo? Agora me fugiu. Um arrastão, assim? Não, arrastão é para roubar, né? Não, para matar, como é que é a palavra? Agora me faltou. Ele presenciou isso aí, mas... Uma chacina. Mas tem uma palavra melhor para isso, que me fugiu à mente agora. E ele contemplou aquilo e ele viu as pessoas assim que ele considerava sãs, lúcidas, assim, partirem para uma agressão desembestada de uma coisa que não era nem para tanto, mas é que a comoção, aquele monte de gente focado na mesma coisa, é o que acontece às vezes em reuniões muito grandes, ou reuniões pequenas, onde um começa... Bom, vamos falar de uma coisa muito mais simples, velório, por exemplo. Velório é uma coisa que você vê isso aí muito, como as pessoas são influenciáveis. Você vê, se levar a criança em velório, por exemplo, ela chora só porque está vendo os outros chorar. Ela às vezes nem está sentindo aquilo lá, porque às vezes nem tem nada a ver com ela. Mas por causa da comoção do ambiente, e nós somos influenciáveis. Não que não possa haver isso de uma forma espiritual. Não estou dizendo isso. Mas é muito mais comum, por exemplo, na década de 80, era assim, muito comum alguns eventos, algumas pregações, por exemplo, assim, de que tudo era, vamos dizer assim, tudo que não fosse espiritual, considerado pela igreja como espiritual, era do diabo. Então, teve uma época que tinha um lance do pessoal fazer aqueles inversão de disco para ver a mensagem subliminar. E eu conheci um monte de gente que quebrou disco. Naquela época não tinha nem CD, era o long play, o vinil, o bolachão, quebrava tudo, coleções e coleções. Isso tudo naquela comoção. Depois, passado um tempinho, batia o arrependimento. Quer dizer, não foi um ato de fé, porque fé não provoca arrependimento. O que provoca arrependimento é pecado. Ou deve, pelo menos, deveria, não é? Fé não. Se eu fiz pela fé, está feito, estou em paz comigo mesmo. Não volta mais. Então, o problema do ajuntamento o líder levar música, que foi sempre a minha área. Esse é um outro problema, porque a gente consegue levar as pessoas até a chorar. Tem a notinha certa, né? Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Então você tem que lutar contra isso, porque pelo menos na minha época, que é mais comum, hoje eu não estou fazendo tanto isso, mas o sujeito, por exemplo, ele via que uma música, a igreja pegava e aquilo dava um tom assim de comoção. No outro culto ele tacava de novo, porque vira uma fórmula. E quando é fórmula, o Espírito de Deus não tem muito espaço para trabalhar, porque você já está prevendo o resultado. Você está manipulando o resultado. Então, vai ter que dar sim. Isso é muito perigoso. E a gente passa por isso. Né? E a fé é um grande elemento para esse negócio da manipulação. E muita gente hoje que tem... eu falo da luta porque a gente ouve demais essa fé, automaticamente a pessoa coloca todas as pregações, né? E na verdade, qual que é o conceito, o pastor falou do Velho Testamento, qual que é o conceito do Novo Testamento, o conceito de fé para Jesus? Jesus disse que a gente, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai pedir para um monte, ele vai se mover. Então, assim,
Se no Velho Testamento a gente tem um conceito de fidelidade, qual que é o conceito genuíno no Novo Testamento? Eu continuo acreditando que é o mesmo, genuíno de fidelidade. Porque os milagres, eles podem acontecer, sim. Mas é um milagre a gente estar vivo, só isso. Isso já é um grande milagre. Mas essas coisas que essas interrupções no curso normal da vida, que a gente espera que Deus faça, não muda o conceito de que nós, que decidimos um dia confiar em Deus, isso não pode mudar. Minha fidelidade junto a Ele tem que ser eterna. É isso que... porque as coisas vão acontecer, mas você não vê muitos milagres. Porque se fica muito milagre, ele deixa de ser milagre, vira-se uma coisa corriqueira. A pessoa até passa a não valorizar mais. O que é importante? Que Deus faça aquilo que você quer ou aquilo que mantenha você no caminho. Uma vez Jesus fez um discurso muito pesado no final e as pessoas começaram, aquela multidão que seguia Jesus começou a vazar, começou a ir embora. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não vão embora não? Porque agora acabou o milagre, agora o negócio vai pegar. O milagre, tem o milagre, mas agora acabou. A fase do maná, agora vocês estão entrando na terra, agora vocês vão ter que conquistar por seus próprios, seu próprio esforço. Acabou o maná, acabou a água da rocha, agora é outra história. Então, a gente tem essa história, esse lado, em que Deus vai dando tudo pra gente, mas chega um ponto que ele fala, agora a torneira fechou. Agora vamos ver o que se aprendeu. Porque uma hora precisa. E aí Pedro se volta para Jesus e fala, mas para quem, não é para onde, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ele não fala, para quem iremos nós, se só o Senhor faz milagre. Não é isso que ele falou. É para quem iremos. E o lance da fé está ligado ao que nós temos como vida futura. E alguém que não produz frutos do Espírito Santo precisa ter atenção para que tipo de fé ele tem tido? Precisa, porque assim, normalmente há alguns tipos de fé. Tem, por exemplo, tem a fé na fé. Fé na fé é o famoso pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Tem a fé nos outros, que é um problema que nós estamos passando com as eleições agora. E quando você confia demais nos outros para atender uma necessidade sua. Tem a fé em si mesmo, que é algo que o profeta Jeremias detona. Ele fala, enganoso é o coração, mas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, e tem a fé que nós estamos propondo aqui, que a palavra de Deus propõe, que é a fé em Deus, que é a única que realmente funciona quando se trata de vida eterna. Ter fé na fé, pensamento positivo é uma coisa boa. É ruim quando uma pessoa é muito para baixo. Tem gente que é para cima demais, mas tem uma autoestima muito grande, elevada, e que é o pensamento confiar em si mesmo. Mas a gente sabe que um vírus, uma bactéria detona qualquer... Mas até muito menos do que isso, né? Poucas coisas qualquer pessoa. A gente não é nada. Por isso que a gente tem que depositar a nossa fé em Deus. Naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Isso é fidelidade, isso é confiança. Por isso que Jó não tinha problema com isso. Ainda que ele me mate, nele... Ele fala no capítulo 19, não é? Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Quer dizer, um dia Deus vai
pôr os pontos nos is. Ele está tranquilo nisso aí. É o que me sustenta nos meus dias mais terríveis. E eu aprendi assim. Eu sei que você fala assim, mas eu não gostaria de muitos milagres. Lógico, quem que não gosta? Mas eu sei que não funciona assim. Ou não funciona sempre assim. E quando a gente faz disso uma fórmula, a gente deixa de ensinar aquilo que realmente a pessoa precisa para dar aquilo que ela quer. Esse é o grande problema. E aí a fé, ela se torna algo morto na vida de quem baseia isso nela, né? Com certeza. A gente está pondo gasolina numa coisa que se move a água, né? E é não difícil, funciona, não funciona. É muito triste a gente ver pessoas que desistem da fé porque o pastor fulano de tal disse que ia ser assim e não foi assim, né? Nós vimos muitas coisas assim que a gente chama de duvidosa nesse campo. Eu presenciei muita coisa. Eu não sei se você lembra uma época em que o pessoal fazia aquelas campanhas, você dá o que você tiver e Deus vai te dar 10 vezes mais. Eu vi gente entregando carro, eu vi gente entregando terreno e depois pedindo de volta. Porque não aconteceu. Porque não aconteceu. Ah, mas o sujeito não tem fé. Não sei, talvez o que ensinaram para ele estava errado. Como é que ele vai ter uma fé se ele não sabe, ele não entendeu ainda como é que a coisa funciona? Tem um versículo na Bíblia, né? Aliás, vários, né? Vários, na a Bíblia está cheia de versículos. E são mal utilizados, né? Mal utilizados, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não. Gente, é um versículo que as pessoas usam. Eu conheci uma família, um dia ela me chamou para fazer uma visita e ela chegou assim, pastor, a Bíblia é mentirosa? Eu falei, não, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é mentirosa? Eu falei, não, a Bíblia é verdadeira. Ela falou, então, meu marido não se converte. Tá aqui, tá escrito. Eu falei, mas tá escrito o quê? Aí ela, não, enfim. A gente tem que entender todo um contexto, né, que tem. Ela queria me convencer, né, de que aquilo... Porque ela servia ao Senhor, toda a casa dela ia servir. Tinha que servir a Deus. E o problema é que alguém ensinou ela a colocar fé na coisa errada e isso produziu nada. E aí frustrou a fé. Frustrou demais. E ela estava quando Josué foi quem disse isso. Exatamente. Aí. E Josué, ele tinha autoridade para fazer isso, porque era primeiro que era uma sociedade patriarcal, ele mandava na casa e toda a casa dele ia seguir porque também viviam dessa forma. Eram criados nessa forma. Um momento de separação. É muito diferente hoje, que cada um tem sua vida. Eu acredito que uma pessoa que ore pela sua família pode conseguir ver toda a sua família aos pés de Jesus. Eu acredito nisso piamente. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Mas se você basear a sua fé em Deus no resultado, você pode se frustrar. Porque você pode morrer, por exemplo, sem ver. Muitos casos aconteceram isso na Bíblia. Pessoas que morreram na fé sem ver aquilo. Abraão não viu a terra prometida, que embora tivesse pisado lá, mas como povo, não é? Moisés, entendeu? Então você pode... Embora haja quem diga que ele viu depois no Monte da Transfiguração, aquela história toda que a gente querendo arrumar desculpa por uma coisa que não tem. Não precisa ficar fazer colando, isso, não né? Precisa ficar colando as coisas. Então, pode. Você pode não, você deve orar para que a sua família fique aos pés de Jesus. Tem que fazer isso mesmo. Mas a gente não diz como é que vai ser. E nem dá, como o pastor já falou, para pegar Deus, colocar no quadradinho, botar ele na parede, enquadrar ele e dizer assim, vai ser assim. Vai ser assim. Porque eu já ouvi muito, pastor. Se Deus falou aqui que é assim, ele tem que fazer assim. Quer dizer, isso aí é muita arrogância de um ser que é nada.
Não é bem assim que diante de funciona. um Deus que é... Não, que é transcendente, assim, não dá... Porque nós, César, nós não temos uma visão das coisas como Deus tem. Como é que Deus vê? Eu sempre cito um exemplo lá, pessoal da igreja. Pensa em você em duas situações. Você no alto de um prédio. Né? No alto de um prédio. Você tem uma visão ampla, abrangente. Você, no térreo, você olha e você não vê as mesmas coisas. Não vê. Você não tem a visão. Imagina Deus mais ou menos assim. Ele está numa posição... e isso eu estou falando em termos humanos, né? Ele está numa posição em que ele vê coisas que a gente não vê. E a gente acha que, por Deus ser o nosso Deus e ser certo as pessoas se converterem e ser uma coisa boa, ele vai fazer as coisas acontecerem assim. Mas não funciona, não é simples assim. Às vezes a fé da gente é muito simplória. Muito simplista, na verdade. Simplista é melhor do que simplória. É simplista demais, que as coisas são simples. A gente vai orar para que Deus mude o seu coração. Quer dizer, eu quero que a minha vontade seja a sua vontade. Isso me parece uma invasão de privacidade, uma violação do próprio livre-arbítrio, né? Então, é uma coisa meio perigosa, eu acho. Embora seja boa. Embora seja boa. E eu acredito que você orando, as possibilidades disso acontecer são muitas, porque Deus vai colocando situações na vida para confrontar a vida da pessoa e ela se decidir. Mas o fato importante a respeito disso é que Deus não pode tirar do ser humano aquilo que ele deu. Não. Ele deu o livre-arbítrio. O poder da decisão, a gente como pai, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Sim. Isso não significa que eles vão fazer, que eles vão aceitar. Não, eles vão aceitar. Não. Então, por que não pode ser uma promessa? Porque Deus estaria prometendo violar algo que ele estabeleceu. Ele estabeleceu, então isso violaria. Então, e as pessoas que às vezes colocam exatamente uma fé do resultado, elas se esquecem de entender que a gente não é o centro. O que eu tenho muito hoje tido bastante receio de conversar com algumas pessoas, percebido isso, ou melhor, a distorção da fé, é que elas são o centro da própria fé. Elas estão no centro, não é Deus. E eu acho que essa é a questão máxima da Bíblia, né? Quem que é o centro? Eu acho que é sempre a pergunta, quem que está no centro? É eu, é Deus, é a minha vontade? Isso é muito difícil de definir, né? A gente fala sobre isso e quando eu estou consciente, estou nos meus melhores momentos, eu entendo muito isso. Mas nós somos seres egoístas por natureza. Não é? A gente quer ser o centro da coisa. Né? Deus, inclusive, morreu por mim. Por mim. Eu sou o cara. Facinho a gente cair e virar a chave. Mas nós não somos o centro. Embora Deus nos ame muito. Né? A ponto de ter dado seu filho por nós. Então, a gente precisa entender e essa chave precisa mudar na nossa mente. Que Deus é o centro das coisas e que a nossa fé nele não pode estar vinculada a resultados. Embora os resultados aconteçam, vez por outra, nem sempre é como a gente quer, mas Deus sempre faz alguma coisa, porque Deus trabalha o tempo inteiro. Jesus já disse, eu e meu Pai, a gente só trabalha. E é mesmo, porque a gente dá muito trabalho. A gente dá muito trabalho. Deus tem que ficar tecendo as coisas para nos ajudar nas nossas lutas, na nossa vida. Então, a fé é algo fundamental. A fé em Deus não é qualquer fé. É a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo é fundamental para uma vida que a gente chama de vida
vitoriosa, vida abençoada, vida que vale a pena ser vivida. Porque quando você chegar no seu último suspiro, né, quando a gente chega eu já visitei muita gente no fim da vida. E ela quer, as que eu visitei, a maioria delas, elas estavam preocupadas assim em estar bem com Deus, bem com a família. Aí chama todo mundo para se acertar, para consertar, porque no fundo, ela não precisa de tanta coisa, ela precisa de paz. E paz, quem pode dar é o príncipe da paz. É. Eu me lembro até hoje, quando caíram aquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, e fizeram lá nos Estados Unidos acho que foi no 60 Minutes, um programa que tem lá, uma roda com várias religiões ali presentes, e o homem, pastor, padre, gente muçulmano, várias religiões reunidas ali, mas o que eu mais gostei não era um religioso, era um porta-voz da Casa Branca, um senhorzinho, cabeça branca. E todo mundo falou, e é aquele lance da paz. Nós precisamos de paz. E ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, olha, é muito difícil ter paz se nós não tivermos o mesmo príncipe da paz. Botou um machado ali um negócio. É verdade. Paz é só com Jesus. Sem Jesus não dá para ter paz. Vai continuar a guerra, o conflito. Então, e paz está ligado, paz de espírito está ligado à fé. Paz seja convosco. Jesus falava muito, é o cumprimento que ele dá. Quer dizer, eu estou com vocês. Paz seja convosco. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. A paz chegou. E o nome dele será Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías 9:6. É Jesus. Então, a nossa fé precisa estar depositada em Jesus. A nossa fidelidade deve ser para com Deus, não importa o que aconteça. Fé é isso. Fé é isso. Fé é isso aí. Deixa uma palavra, então, agora para o nosso pessoal. Nós estamos chegando à nossa reta final desse podcast, porque nós teremos outros, mais Deus temas. Se Deus nos permitir, sim. Mais conversa, mas deixa uma palavra e desafio o pessoal a estar conosco no domingo. Pois bem, meu querido, minha querida, você que está aí conosco, nos acompanhando, você é o nosso convidado para estar, nossa convidada para estar conosco ali na Comunidade Esperança, na Avenida 13, 826, entre as ruas 7 e 8. O que nós temos para oferecer para você? A palavra de Deus. Nós não temos um culto com muitas coisas diferentes, mas aquilo que Deus nos deu, nós queremos repartir com você. E nós queremos repartir a nossa experiência com Deus, nós queremos repartir a palavra que Deus tem nos dado, e sabemos que isso pode acrescentar algo na sua vida. Então você que se sente assim desgarrado ou desgarrada, não está em nenhum contexto religioso, se sente perdido, perdida, faça-nos uma visita às quartas-feiras às 19h30, domingo às 8 da manhã e às 18 horas. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu creio que Deus vai falar com você e vai acrescentar, e daí você encontra o seu caminho. Uma vez que você encontra o seu caminho, você vai ver se você fica ali, se você não fica, você vai para outra igreja irmã. Tem muitas igrejas irmãs na cidade e Deus está operando em todas elas. Aliás, Deus está em todo sempre lugar, operando. Viu, gente? Deus, a graça dele está ali fazendo as coisas, e nós somos mais um dos meios em que Deus opera a sua graça. Então, esteja conosco, vai ser um prazer recebê-los lá. Pastor César. Mais uma vez, agradecemos o tempo junto. Obrigado, pastor Wilson. Obrigado sempre pela gentileza sempre aí do coração aberto, palavras que nos edificam. Fica o nosso convite. Comunidade
esperança, é um lugar de fé e crescimento espiritual para você. Não deixa de participar, se programe, vá, esteja conosco. Nos siga mais uma vez nas redes sociais, deixa lá o seu joinha, deixa com a gente lá o seu comentário. Eu tenho certeza que há muitas coisas que Deus vai falar com você através destes podcasts. Não Amém. perca, esteja conosco. Forte abraço, que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês.